Bom, continuando aqui, agora vamos para as operações algébricas, né? A gente explicou anteriormente o que era termo, parte literal, coeficiente numérico. E aí nós temos o seguinte ponto, né? Os termos, eles podem ser iguais e podem ser diferentes. Ou, na linguagem que aparece nas atividades, que vai aparecer em muitas atividades, termos semelhantes ou não semelhantes. Termo semelhante ou termo não semelhante. E aí, como é que a gente sabe se esse termo é semelhante ou não a outro, tá? A gente vai usar a palavra semelhante porque é o que aparece nas atividades, tá? Que dá a ideia de igualdade. Um termo é semelhante de outro sempre que ele tiver a mesma parte literal, tá? Ou seja, ele tem que ter a mesma letra. Mesma letra. Por exemplo, A e A. Então, o que define o termo ser semelhante do outro, termo semelhante, deixa eu colocar aqui, ó. Termo semelhante. Termo semelhante significa o quê? A mesma parte literal. Então, para que um termo seja semelhante do outro, ele precisa ter a mesma parte literal. Isso significa o quê? Ter a mesma letra. Por exemplo, A tem que ser com A, B tem que ser com B, C tem que ser com C, X com X e assim segue, tá? Não pode ter diferença. E aí, nessa parte, a gente vai entrar os cálculos, né? Os cálculos algébricos. Nós vamos explicar agora como fazer contas com esses termos. As regras das contas é a mesma regra dos números positivos e negativos, tá? Sinais iguais soma, sinais diferentes diminui e vai vendo o sinal do maior para colocar na resposta. Positivo com positivo, negativo com negativo, usa sempre a mesma regra, certo? Então, para facilitar aqui, a gente vai primeiro organizar isso aqui para você entender melhor. Então, vou colocar o 3A ao lado do 5A, porque os dois têm a mesma parte literal. Então, fazendo a conta de 3A com 5A, os dois são positivos. Eu tenho 3 e ganho 5, eu chego a 8A, certo? Continuando, os outros eu tenho 2B menos 6B. E aqui a semelhança é a letra B. Então, B e B. Neste caso, eu vou fazer a conta entre os dois. Um é positivo e outro negativo. Eu tenho 2 e devo 6. Tenho 2, devo 6. Então, vou ficar devendo 4. 4B. Observe que as letras, elas não fazem conta com as letras. Então, as letras ela vai apenas acompanhar o resultado, tá vendo? Ela apenas acompanha. Então, aqui, ó, 3 mais 5 deu 8, repetiu a letra A. Mais 2 menos 6 dá menos 4, repetiu a letra B. E aqui nós fizemos a nossa adição. Professor, agora eu vou somar o 8 com... vou fazer, diminuir o 8 pelo 4? Não. Não vai. O resultado vai ficar assim. Mas por que eu não posso fazer essa conta, professor? Simples. Porque aqui eu tenho letra A e aqui eu tenho letra B. Eles não são semelhantes. Semelhante. Precisa ser semelhante. Mesma parte literal. Letra A e letra B não são iguais. Tá? Não são iguais. Então, essa é a resposta? Sim. Essa é a resposta. E acabou aí a questão. Certo? Passamos para o outro exemplo. Nós temos 2xy. 2xy, como assim? Pode ter mais de uma letra no mesmo termo, tá? Na verdade, no mesmo termo, você pode ter até o alfabeto inteiro de um termo só. Não tem problema. Podemos usar qualquer letra do alfabeto. Qualquer uma delas. Então, 2xy significa que eu só posso fazer conta com 2xy. Se eles estiverem juntos, tá? Se os dois estiverem no mesmo termo. Bom, aí eu vou procurar termo semelhante dele aqui na conta. Aqui é só um x. Não é semelhante. Aqui tem só um y. Também não é semelhante. Só um y também não é semelhante. Só um x também não é semelhante. Portanto, esse 2xy aqui, ele não tem nenhum semelhante dele na conta. Não tem. O que isso significa, então?
que ele vai ficar repetindo até o resultado final. Quando não tiver semelhante nenhum na conta, ele vai seguir até o resultado final. Ele vai continuar do mesmo jeito, ele não vai ter alteração, conta nenhuma com ele, certo? Entendido? Bom, se ele não tem semelhante, vamos ver os outros agora, tá? O x, por sua vez, tem o 8x lá da frente. Então, x com x. Vou colocar aqui do lado. Mais 2x. Lembrar que o sinal do número está antes dele, tá? E o menos 8x aqui. Menos 8x. Então, mais 2x, menos 8x. Os dois lado a lado. Ok. E os termos de y, vou colocar também aqui à frente, ó. Menos 3y mais 4y. E aí eu tenho, pelas cores, 3 termos diferentes, tá vendo? O xy, o que tem só o x e o que tem só o y. Então, na nossa resposta, significa que nós teremos 3 termos. 3 termos na resposta. Como eu falei anteriormente, o 2xy, isso daqui não resolve nada, ele vai repetir, certo? O 2x menos 8x, a gente resolve e deixa só um termo apenas, tá? Um termo sozinho. Quando ele está fazendo semelhança, tinha que deixar apenas uma resposta. Então, aqui eu tenho 2 e devo 8. Então, lembra de associar com a ideia do dinheiro que eu falei para vocês? Então, é como se eu tivesse aqui R$2 e para pagar 8. Significa que eu vou ficar devendo 6, né? 2 para pagar 8, fico devendo 6. E a letra, ela acompanha, ela só encosta aí no resultado, certo? Na frente, nós temos agora o de y. Eu devo 3 e pago com 4. Então, eu estou devendo 3 e vou pagar com 4. Isso significa que vai me restar 1. Então, me resta 1, porque eu tenho 4 para pagar 3, né? Eu vou pagar e me resta 1. E aí eu tenho esse como resultado da questão, né? Nós temos aqui 2xy mais menos 6x mais 1y. E aí é o resultado da questão. 3 termos. Aqui não tem mais conta, porque os 3 não são semelhantes. Aqui não há mais conta entre eles, ok? Dessa forma. Vamos continuar aqui agora. Esse aqui apareceu já um modelo diferente, porque nós temos um parêntese aqui, né? Um parêntese. O que é que modifica aqui no caso quando tem parêntese, professor? É bem simples. Primeiro, eliminar o parêntese. Então, vamos lá. Nós vamos copiar todos eles, normalmente. O que está fora do parêntese, a gente vai repetindo até chegar no parêntese, tá? Aqui o que está fora repetiu. Para fazer a eliminação no parêntese, vejam que aqui nós temos um menos aqui, certo? Esse menos vai fazer jogo de sinal com os que estão dentro do parêntese. Só jogo de sinal, não tem conta, nada, só faz jogo de sinal. Então, aqui não tem sinal no 5, então, repete o 5 do lado. Aqui eu tenho um sinal antes do xy, mais com menos aqui de fora, mais com menos, a gente explicou lá, né? Mais com menos é o quê? É o quê? Pensou aí? Pronto. Mais com menos é igual a menos. Isso. E aí vamos colocar o xy e eliminarmos o nosso parêntese. Então, se aparecer parêntese, a primeira coisa que você tem que fazer é essa, tá? Jogo de sinais e eliminar esse parêntese para deixar assim. Uma vez que você deixou ele assim, vai aplicar a regra das anteriores. De pegar os termos semelhantes, desculpa, pegar os termos semelhantes e fazer conta entre eles, tá? Então, nós vamos ter o 4xy menos xy que está lá no final. E menos 3y com menos 5y. Ok? Assim, nós temos 4xy menos 1xy. Eu vou fazer aqui na frente, tá? Como resultado, nós teremos
3xy. Por que 3? Porque eu tenho 4 e devo 1, tá? Eu tenho 4 e estou devendo 1. Aqui, 4 deve 1, fica 3. E na outra parte eu devo 3 e agora estou devendo 5. Os dois são negativos. Então, eu vou juntar o que eu estou devendo, né? Deve 3, deve 5, estou devendo 8y. E aqui nós temos o resultado final, que é esse daqui, certo? Partindo para o nosso último exemplo aqui, nós temos... Professor, se eu quiser, eu posso fazer direto sem precisar organizar aqui? Pode também. Você pode ganhar tempo e fazer isso aqui direto. Por exemplo, aqui eu tenho o termo que é ao quadrado com outro termo que é ao quadrado. Veja que aqui nós apareceram os expoentes, né? X ao quadrado, y ao quadrado. Isso vai mudar o que na conta, professor? Nada. Mesma regra, tá? A única diferença aqui é que aparecer esses quadrados de expoentes aqui. Mas você vai analisar que o x ao quadrado e y ao quadrado é semelhante desse. Então, segue o mesmo padrão. Então, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 7. Então, 3 com 7, 10. 10, x ao quadrado, y ao quadrado. Aqui eu estou fazendo da forma direta, tá? Sem precisar organizar igual eu fiz nas anteriores. Certo? E na outra, eu estou devendo aqui e eu tenho aqui. Lembra que eu expliquei anteriormente no outro vídeo, né? Que quando não tem número aqui, isso aqui é 1, certo? Quando não tem é 1. Então, aqui eu estou devendo 1 e pago com 9. Então, significa que me restam 8, tá? Porque deve 1, pago 9, 9 menos 1, 8. E o x acompanha. E aí, nós temos a resposta para essa parte daqui. Ok? Caso vocês fiquem com dúvida de algum trecho, de alguma parte, na hora que for fazer a atividade, aí vocês vão pegando os vídeos, vão voltando neles, vão pausando, tá? Já assisti uma vez, não entendi. Volte no ponto que você precisa estudar e veja ele novamente, tá bom? É isso.